1 Samuel, capítulo 12, vamos ler 5 versículos, os 5 primeiros. Depois vamos ler 1 Samuel, capítulo 31, os 6 primeiros versículos. Capítulo 12 e depois capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. Os irmãos encontraram na Bíblia? 1 Samuel, capítulo 12, a palavra de Deus diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Agora vamos ao capítulo 31, ler o versículo 1 até o versículo 6. Está escrito: Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Amém. Pai, estamos diante da Tua palavra, na Tua casa, ouvimos a Tua palavra, lemos a Tua palavra, e agora precisamos que algo bom do Senhor seja colocado sobre a nossa vida, Pai, que a Tua palavra faça sentido para os nossos dias, que dela possamos tirar verdades que transformem a nossa vida nesse mundo, para que não fiquemos apenas na leitura, mas também possamos entender o que lemos e, entendendo, possamos praticar a Tua palavra, que ela seja instrumento de mudança, de transformação. Não queremos ser apenas ouvintes, mas operosos em relação à Tua palavra. Por isso eu te peço, fala conosco, usa, Senhor, a minha vida por graça, por misericórdia, dá-me a unção do Teu Espírito para que eu seja capaz de ministrar de acordo com a Tua vontade. É a oração que eu faço com os irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, estamos aqui no livro de Samuel, diante de 2 eventos importantes. Uma despedida de Samuel, o próprio Samuel, se despedindo aqui do povo, por causa da sua idade avançada, por causa dele já estar no final da sua carreira. Depois desse momento, já não vai se falar mais, praticamente, no ministério de Samuel. Ele está passando, né, o seu ministério,
e está prestando contas ao povo de todo aquilo que ele fez, da maneira como ele julgou, da maneira como ele administrou o povo que esteve sob seu cuidado. E depois nós lemos a história de Saul, terminando dessa maneira trágica, como foi narrado aqui no capítulo 31. Não é? Duas histórias de vida com um final bem diferente. Mas se olharmos para o início da vida de cada um desses homens, nós vamos ver coisas boas em ambos. Você vê Samuel, desde o seu ventre, dedicado ao Senhor, né? Desde que sua mãe concebeu de maneira milagrosa, ela teve o propósito de devolvê-lo para Deus e dedicá-lo completamente ao Senhor, e isso aconteceu logo depois que ele foi entregue a Eli, o sacerdote, foi criado na casa de Deus, instruído na casa de Deus, e ali se tornou um homem de Deus, um juiz em Israel, um profeta do Senhor, e isso é um início maravilhoso da sua história. E se você olhar para o início da vida de Saul, você também verá coisas muito boas acontecendo. Saul, quando é indicado para ser rei em Israel, ele se acha indigno, ele se acha incapaz, ele ainda está mostrando naquele momento humildade, reconhecimento da sua fraqueza. Saul, nos primeiros dias da sua caminhada, ele tem uma experiência com Deus. A Bíblia diz que no meio dos profetas ele também profetiza, ele também é cheio do Espírito Santo, ele ali manifesta a glória de Deus, o poder de Deus. Então foi um homem que no início da sua caminhada também teve algo de bom, de diferente, que o destacou dos demais. Não foi à toa que ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Então, a gente vê que essas coisas não são por acaso. O início da caminhada de ambos foi muito produtivo, mas chegamos à Bíblia para ver o final da história. Queridos, às vezes o final é diferente do início. E quando o final é melhor do que o início, maravilha, não é? Mas o ruim é quando acontece como nesse caso. O início foi muito bom, mas o final, para um pelo menos, foi muito diferente da maneira como ele começou. Então, duas origens semelhantes, duas situações semelhantes no início da vida, mas dois finais de história completamente distintos estão aqui sendo mostrados para nós pela palavra de Deus. No primeiro texto que a gente leu, Samuel se despedindo como líder do povo, que até aquele momento ele era o líder, era o juiz. Estamos na época dos juízes, não é? Samuel é o último juiz em Israel, e a ele foi pedido um rei, e Deus concedeu através de Saul, e ele ungiu a Saul como rei. E nessa despedida do homem Samuel, é homem, não é? Como todo homem sujeito a erros e falhas, ele corajosamente se coloca diante do povo nessa despedida e presta contas da sua administração. No versículo 3 do capítulo 12 diz assim: eis-me aqui. Ele se coloca na frente das pessoas e diz: eu estou aqui. Testemunhem contra mim, perante o Senhor, perante o seu ungido, de quem eu tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos e vô-lo restituirei. Veja o desafio que ele faz ao povo. Ele se coloca na frente do povo e diz: eu estou aqui, perante Deus. Alguém aqui tem algo para falar de mim? Alguém aqui tem alguma evidência de que eu roubei, que eu defraudei, que eu aceitei suborno, que eu fiz algo de errado? Podem falar agora diante do Senhor, diante do ungido, o rei, podem dizer. Veja, ele termina a sua vida de uma maneira muito clara, muito transparente, sem nada contra ele, sem dívida, sem nada que alguém pudesse questioná-lo, de uma maneira muito simples e limpa, ele está encerrando o seu ministério. E diz a Bíblia que o testemunho de todos foi a ele favorável. Versículo 4, olha a resposta. Então responderam:
em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. A resposta do povo é: Samuel, você está limpo. Eu fico imaginando se um político nosso hoje, se um juiz nosso hoje, fizesse essa declaração diante do povo. Teriam eles coragem de fazer isso? Algum deles, será que teria coragem de dizer, a não ser o mais cínico de todos, né, que diz que não há uma alma nesse país mais honesta do que eles. Esse é o mais cínico, não conta. Mas os outros, que são normais, alguém teria coragem de dizer, podem falar, de quem aceitei suborno, de quem roubei? Samuel não teve um único testemunho contra o procedimento dele, contra a vida dele. Então, no versículo 5, ele disse, e ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vocês, e o seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Assim Samuel se despede do seu ministério, passando agora para Saul a responsabilidade de governar o povo dali para frente. Ou seja, acabou o meu governo, agora o governo está na mão de Saul. Alguém tem alguma coisa a falar? Ninguém. Então ele diz, Saul, agora é contigo. Deus é testemunha, todos aqui foram unânimes diante de Deus em afirmar isso. Veja como Saul recebeu de Samuel a liderança daquele povo. Como ele tinha naquele homem um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser vislumbrado para o seu próprio futuro, para também ele terminar os seus dias da mesma maneira. Seria a glória, não é, irmãos? Na verdade, eu creio que para todos nós é um alvo, é um objetivo, podermos terminar os nossos dias, embora ele não esteja morrendo, Samuel morreu um pouco depois, mas ele está entregando, ele está passando o cargo. Como seria bom se todos nós pudéssemos passar para as novas gerações que vêm para nos suceder algo assim, um testemunho de limpeza, de pureza, de clareza. Irmãos, nós não vamos durar para sempre. Vão nos suceder os nossos filhos, os nossos netos. E nós precisamos passar para eles da mesma forma que Samuel passou, com o testemunho de que estamos limpos. Saul viu, Saul presenciou, ele está ali do lado de Samuel, ouvindo todas essas palavras, ouvindo a resposta do povo e recebendo dele a responsabilidade a partir daquele momento. E aí, queridos, assim termina Samuel os seus dias. E aí a gente foi lá para o capítulo 31, eu quero ir lá com você agora, ver o contraste de como terminaram os dias de Saul, que estava ali do lado, ouvindo, presenciando todas essas coisas. Versículo 1 diz, entretanto os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Saul agora está cercado no monte Gilboa. A maioria do seu exército tinha caído naquela batalha. Estavam mortos naquele lugar e Saul está cercado de filisteus no monte Gilboa. Versículo 2 diz, os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Ele termina com seus filhos mortos. Samuel, ao contrário, diz, meus filhos estão aí no meio de vocês, você leu comigo. Saul termina com seus filhos assassinados, mortos numa batalha sangrenta. Versículo 3, agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Termina ele agora cercado por flecheiros, na mira dos flecheiros e literalmente com medo, com muito medo no seu coração. E aí, queridos, nesse momento aqui, eu fico pensando em Saul. O que será que o Saul pensou, sentiu, nesse momento que ele vê cercado por um exército de inimigos, vê seus 3 filhos mortos,
se vê agora como alvo das flechas dos filisteus e começa a ter muito medo, como disse o texto sagrado. O que passa na cabeça de um homem desse? A gente ouve muitos testemunhos, né, de pessoas que tiveram aí quase a morte. Você já teve assim? Afogado no mar. Você já se afogou? Quem já se afogou aqui? Que pensou que ia embora. Você falou, agora eu vou, meu Deus. Já pensou isso? Só eu? Ninguém mais. Você pensou assim, agora é a minha hora. Aí dizem a verdade que passa um filme na mente da gente. Não passa um filme? Qual é o filme? Esta é a sua vida. É esse filme que passa. E você, naqueles instantes que você acha, agora eu vou, não vou, você pensa um monte de coisa. Você pensa um monte de coisa da vida, quem vai deixar para trás, o que vai acontecer, tudo passa naquele momento. Eu fico pensando em Saul, vivendo esse momento aqui agora, cercado de flecheiros apontando para ele, sabendo que o destino dele seria igual ao dos filhos que ele já havia morto. O que ele pensa nessa hora? Eu imagino que talvez ele tenha lembrado de Samuel. Talvez ele tenha lembrado daquele dia da despedida de Samuel, em que Samuel passa para ele o reino, dizendo, estou limpo, não tenho dívidas, não tenho acusações contra mim, em nada me acusam as pessoas, nem a minha própria consciência. Eu imagino que com Saul as coisas não foram assim. Ele deve ter feito esse balanço da vida que a gente faz na hora do aperto, deve ter olhado para trás e deve ter pensado, se eu pudesse voltar atrás. Se eu tivesse uma chance de fazer as coisas diferentes. Se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, eu faria diferente. Se eu voltasse aqui uns 10 anos atrás, talvez eu fizesse diferente. Pensa comigo agora, você. Nós, se a gente pudesse voltar 10 anos agora, será que a gente faria alguma coisa diferente? Ou você diria, não, eu faria tudo exatamente da mesma maneira? É pouco provável que isso aconteça. Alguma coisa ou outra, certamente a gente pensaria de novo em fazer diferente. E especialmente Saul nessa hora, se vendo cercado, sabendo das consequências de tudo que ele viveu, e a Bíblia conta tudo nesses capítulos que a gente não leu do 12 ao 31. Ele certamente nessa hora pode ter pedido a Deus, Senhor, mais uma chance. Veja, Sansão fez isso. Lembram de Sansão? Ele pede a Deus, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma força, pelo menos uma vez. E Deus deu, ele morreu. Mas na sua morte levou muitos filisteus. Já Saul nem isso teve. Mas eu imagino que certamente deve ter passado esse medo, esse pavor que ele estava vivendo naquele momento. Deve ter vindo um certo arrependimento, um certo remorso, de dizer, se eu pudesse fazer diferente, o que me levou a viver assim e terminar os meus dias desse jeito? Então, queridos, vamos pensar um pouco sobre isso. 2 finais diferentes. Enquanto Samuel se retira com integridade, com honra, com respeito, com admiração das pessoas, Saul morre covardemente, com medo, se atirando sobre a própria lança, ou seja, cometendo suicídio. Suicídio é a arma do remorso. Judas, por remorso, também foi suicidar-se. Suicídio é a consequência do remorso, nunca do arrependimento, mas do remorso. E Saul se lança sobre a sua espada e morre de uma maneira covarde, tão diferente daquele que o antecedeu, Samuel. E o que levou Saul a ter um fim tão diferente do que foi o fim de Samuel? E aí a pergunta, qual será o fim da nossa vida, irmãos? Como é que será que nós vamos viver os últimos momentos? Será que também vamos ter um monte de coisa para remoer na alma? Será que também teremos um monte de episódios para dizer, se eu tivesse uma oportunidade de fazer diferente? Será que nós vamos morrer em perturbação mental? Será que vamos morrer com peso na consciência? Porque essa foi a morte terrível de Saul.
E eu creio, irmãos, sinceramente, que isso pode ser evitado. Se Samuel pôde morrer assim, nós também poderemos. Porque começamos também bem como Samuel. Fomos salvos pelo Senhor. Fomos resgatados, tivemos os nossos pecados perdoados. Não temos necessidade de morrer como Saul. Não precisamos morrer em tormento, mas, quem sabe, em ditosa velhice, como diz a Bíblia algumas vezes. Morrer em paz, morrer sossegado, morrer como todo mundo tem que morrer, mas sem o peso na consciência, sem o peso do pecado. Queridos, a Bíblia está aqui nos fazendo uma reflexão. E quero olhar contigo para 2 pontos apenas na vida de Saul, para tentar entender por que chegou a esse ponto. Porque, de repente, esses 2 pontos são aqueles que vão falar ao nosso coração, para a gente também ser tocado, impactado e interromper agora. Porque agora ainda há tempo de interromper. Que eu saiba, não tem ninguém morrendo aqui. Pode ser que um caia duro daqui a pouco, não sei. Bate na madeira não, tá? Que isso é superstição, tá bom? Nem fala tá amarrado, que é superstição de crente também. Mas ninguém sabe. Alguém aqui pode dizer que ninguém vai cair duro até o final do culto? Alguém garante? Não, ninguém garante. Para morrer basta estarmos vivos. Estamos vivos agora. Então eu posso dizer agora que ainda temos uma chance. Ainda temos uma chance. Deus está nos dando a palavra para que alguma coisa ainda mude na nossa vida daqui para frente, para que o nosso final seja diferente. Para que o nosso final não seja igual ao final de Saul. Na amargura, no medo, no remorso, no peso da consciência, no peso do pecado. E o que levou Saul a viver um fim tão trágico assim? Em uma palavra só eu poderia definir, mas essa palavra seria muito ampla. Desobediência. Conhece? Essa é a palavra que pode definir todas as coisas. Essa é a palavra que definiu o Éden. O pecado do homem foi desobediência. Por desobediência, o homem enfrentou também um destino pior. Porque Deus não criou o homem para viver o que o homem está vivendo hoje. Deus criou o homem, colocou-o num lugar maravilhoso para ele viver das maravilhas de Deus. Mas a desobediência também deu ao homem um final pior. Deus não criou o homem nem para morrer, mas a morte entrou no mundo por desobediência, diz a Bíblia. Então o homem original também, pelo pecado da desobediência, enfrentou isso tudo. E Saul enfrentou isso tudo principalmente pela sua desobediência. E 2 pontos só eu quero levantar para exemplificar a desobediência. Veja, capítulo 13. A gente acabou de ler o 12, onde Samuel se despede. No 13, agora já vemos Saul cometendo alguns dos seus deslizes durante a sua vida. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 em diante, diz: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. Subiram e se acamparam em Miquimais, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por quem? Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando daí. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados,
juntados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Essa desobediência de Saul já custou a ele agora o reino. Recebeu o reino, perdeu o reino. Num capítulo recebe o reino, no seguinte perde o reino. Por quê? Desobediência é a palavra. E qual foi a sua desobediência? De que maneira ela se manifestou? De duas maneiras: sob a presunção e sob a precipitação. Presunção, queridos, é a gente pensar que nós somos mais do que realmente nós somos. E a precipitação é a gente fazer as coisas fora do tempo, de maneira apressada, sem esperar o momento certo. Dois pecados que estão sempre atrelados à desobediência e que trazem prejuízos. Parece coisa pequena, mas teve consequência grave. Às vezes nós achamos que uma coisa errada, uma pequena desobediência não terá consequências, mas tem consequências. Toda desobediência traz consequências. E o que nós vemos aqui é Saul já pagando pelas consequências. O texto diz que ele estava ameaçado pelos filisteus. Olha ele de novo aí. Os mesmos que o mataram, agora aqui estão o ameaçando. Estão também, mais uma vez, o cercando. E apesar de ser rei, o comandante naquele momento, ele precisava ainda da ajuda de Samuel, porque Samuel tinha ainda a seu encargo o aspecto espiritual. Ele tinha a seu encargo o exército, o governo do povo, todas essas coisas, mas o papel sacerdotal ali era de Samuel. E o que ele fez? Se precipitou, se achou mais do que era e colocou tudo a perder. Veja, irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 3, um texto que nós temos que ler e reler até que a gente se convença. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Saul pensou de si mesmo além do que convinha. Qual o seu pensamento? Eu sou o rei. Como rei eu posso fazer qualquer coisa. Veja que perigo esse pensamento, até porque alguns cristãos hoje dizem que são filhos do rei. Olha que perigo sutil, hein? Se o rei pode fazer qualquer coisa, eu sou filho do rei, também posso fazer qualquer coisa. Também posso fazer o que eu quiser, o que me der na telha. Não tem limites para mim, eu sou filho do rei. Talvez alguém invoque. Saul fez isso. Ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse. E ele então, vendo a ameaça, sabia que precisava honrar a Deus através de um sacrifício, mas havia uma ordem de que ele esperasse por Samuel, porque essa função sacerdotal ainda era de Samuel. Era Samuel quem deveria prestar o sacrifício. Mas ele, como rei, o que ele pensa? Não, eu posso fazer qualquer coisa. Eu acho que eu não preciso mais desse velho, não. Não, Samuel já passou a bola para mim, agora é comigo. Agora eu bato o escanteio e cabeceio ao mesmo tempo. Eu sou o cara. Eu sou o rei, quem é que vai dizer alguma coisa contra isso? E aí ele disse, eu também sei o que tem que ser feito, eu já vi muita gente fazendo sacrifício, eu sei como é que é isso, eu sei fazer sozinho, eu sei cuidar de mim mesmo,
Eu sei reproduzir isso que eu cansei de ver no culto, eu também posso fazer isso, porque é só Samuel que pode fazer isso. Irmãos, pensa nisso. Quantos irmãos, às vezes, na igreja caem no mesmo erro? Quantas igrejas novas começam porque o camarada acha que ele pode também fazer isso? Eu sei ser pastor, é só ir lá pregar lá, eu sei fazer isso aí. Esse negócio que o cara faz aí, eu também sei, administrar a igreja, eu sei também. Falar com as pessoas, eu sei, eu vou e faço. Quantos de nós se precipitam nessa vida tentando fazer alguma coisa de maneira independente? Estamos na moda dos crentes desigrejados, né? Da onde você é? Que igreja você é? Não, eu sou da igreja lá de casa. É a igreja independente. Né, irmãos? Eu sou da igreja independente. Não existe igreja independente. Nós fomos chamados para depender uns dos outros. Mas essa independência, esse espírito que está por trás disso, é o mesmo que estava por trás de Saul. E foi o mesmo que o levou a ter um final tão triste. E eu tenho visto, queridos, todos esses desigrejados, todos esses que abrem igrejas porque se acham, porque isso, porque aquilo, todos esses têm um final terrível. Todos, eu não vi um ainda escapar de um final terrível. Pode até por algum tempo tudo dar certo e prosperar, mas eu quero saber o final, irmãos. O final é que importa. Na nossa carreira, o que importa é o final. Não importa o que a gente diz agora, o que importa é estar lá no céu, no final. Não é verdade? O que importa é o que vai acontecer lá no final da história. Agora, as coisas não dizem muito, os indícios não são muito indicativos, mas lá no final é que nós vamos ver. É lá no final, como diz a Bíblia em Malaquias, vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. É lá no final que essas coisas são colocadas. E Saul nos dá esse exemplo para que a gente fuja disso de uma maneira muito concreta, que a gente não seja independente, não ache que sabe alguma coisa, não ache que sabe fazer sozinho. Porque diz a Bíblia que todos nós, vejam em Hebreus capítulo 4, vamos ler. Hebreus, Novo Testamento, capítulo número 4, está escrito no versículo número 13, que há uma prestação de contas, assim como houve a de Samuel, nós também prestaremos. Hebreus 4, verso 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja, Samuel prestou contas diante dos homens, mas ele chamou Deus por testemunha e disse: hoje, diante de Deus, isso está acontecendo. Mas todos nós, diante de Deus, um dia prestaremos contas. Está na Bíblia, irmãos. Talvez a gente não chegue a prestar contas diante dos homens, como fez Samuel. Bom seria se assim também o fizéssemos. Mas de Deus, nenhum de nós escapa de prestar contas diante de Deus, das escolhas, das desobediências, dos caminhos que tomamos. Ninguém vai escapar de prestar contas diante do Senhor. Diz a Bíblia, como nós lemos aqui. E veja, queridos, ainda agora agravando mais para aqueles que têm poder e liderança, como era o caso de Saul. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é requerido, cobrado. Se todos aqui vão prestar conta, mais ainda vão os pastores e líderes. Se todo crente vai prestar conta, mais ainda vai quem está na liderança. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim a Bíblia: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Diz aqui que os líderes vão prestar contas, e vão prestar contas de uma maneira pior, porque você presta conta da sua vida, mas o líder presta conta da vida daqueles que ele liderou. Olha o problema, olha o problema. Já é difícil prestar conta da nossa própria vida, que dirá de coisas que às vezes não dependem nem de nós. Mas é o que está dito na Bíblia: velam por vossas almas, como quem tem que prestar contas de cada uma delas que lhes foram confiadas. Saul não prestava contas nem dele,
nem daqueles que estavam ali confiados a ele. Por isso que no final da sua vida, Saul não morreu sozinho, mas todo o exército de Israel morreu com ele. Todos os seus filhos morreram com ele, porque ele não prestava conta nem dele, nem daqueles que ele liderava. Queridos, a Bíblia diz que nós somos reino e sacerdócio. É verdade. Só que alguns cristãos exageram nisso e se acham autossuficientes. Tem a síndrome de Saul. O poder lhes sobe a cabeça. E subir a cabeça é uma coisa muito ruim, irmãos. É como o termo que a gente usa para bebida forte. Quando você toma, sobe a cabeça. E se você não fizer muita besteira, no mínimo no dia seguinte vai ter muita dor de cabeça. Vai ou não vai? Porque subiu a cabeça. Muitos caem nesse erro. Foi o mesmo erro em que caiu Miriam. Veja só, irmã de Moisés, cai no mesmo erro. Veja, irmãos, Números capítulo 12. Vamos ler lá na Bíblia. Números capítulo 12. É o mesmo erro de Saul, o mesmo pensamento. Versículo 1 e 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Deus ouviu essa queixa de Miriam. Qual era a queixa? Deus não fala só por Moisés, não. Deus também fala pela gente. Por que Moisés tem que ser o líder? A gente tem só que obedecer e dizer amém para tudo que ele fala, né? Então, eles também falaram assim de Moisés. E o versículo 2 diz que o Senhor ouviu. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que o Senhor ouve. Tudo que você fala, o Senhor ouve. E sabe o pior? Ele ouve também o que você pensa. O que você pensa não chega a falar, ele ouve também. Tudo que você falar de um líder, o Senhor ouve. Ficou com medo agora? Tudo que você pensar de um líder, o Senhor ouve. É verdade. E ele ouviu o que disse Miriam. E aí veja o versículo 10 no mesmo capítulo. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa, porque o Senhor ouviu. Ouviu o que ela disse. Saul teve pior do que uma lepra. Saul teve o reino tomado naquele dia. Naquele dia Deus já disse ali, não vai ser mais você o rei de Israel. Se você tivesse obedecido nessa situação, eu confirmaria teu reino para sempre. Mas essa tua petulância, essa tua rebeldia, essa tua precipitação fez com que eu já tenha decidido, há um outro que eu vou colocar no teu lugar. E a Bíblia diz também, voltando lá ao texto em Samuel, no capítulo número 13, queridos, olha só o que diz a palavra de Deus aqui, a desculpa que usou Samuel. Capítulo 13, versículo 12, diz assim, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Essa é a desculpa, não é, irmãos? Porque eu já disse várias vezes aqui, ninguém consegue viver com culpa. Culpa é um sentimento que massacra, que mata, e Saul, pela culpa, se lançou sobre a espada. A culpa traz o remorso, traz o suicídio, e viver com culpa é muito, muito difícil. Então, como eu não quero viver com culpa, eu tenho que dar uma desculpa para a minha culpa. Eu tenho que tornar a minha culpa aceitável, pelo menos para mim, e tento tentar convencer aos outros que ela é aceitável. Quando Samuel chegou e perguntou, Saul, o que você fez? Ele disse, eu me vi apertado. Eu vi que ia todo mundo me dominar, e você estava demorando. Então, forçado pelas circunstâncias, eu fiz. É como quem diz assim, eu não queria. Deus conhece o meu coração. Eu não queria, mas acabei fazendo. Deus sabe que é sincero, eu não queria ter obedecido, mas as circunstâncias foram fortes demais. Eu acabei tendo que fazer isso. Veja como a gente inverte as coisas. Veja como invertemos, de culpados nos transformamos em vítimas. Eu fui forçado pelas circunstâncias. Você imagina ele falando isso?
é a circunstância com revólver desse tamanho na cabeça dele, falando, faz. Aí você fica com pena dele, tadinho de Saul, tinha um revólver na cabeça dele, as circunstâncias o massacraram, você chora de pena dele. Porque a gente, para viver com a culpa, transforma pecado em desculpa, de preferência que culpe ao outro, que culpe as circunstâncias, que culpem a sociedade, que culpem a vida, e a gente tenta se fazer de vítima. E foi o que fez ele. Tenta se fazer de vítima. É como o bandido que mata, depois ele é vítima da sociedade. Não, eu fui criado para isso, porque eu não tive isso, não tive aquilo, então eu sou obrigado a roubar. E você, às vezes, tolamente fica com pena dele, porque ele roubou. É igual Saul, forçado pelas circunstâncias. Irmãos, nós não podemos ser movidos por circunstâncias, porque circunstâncias mudam, mas a palavra de Deus não muda. O que Deus chama pecado, Ele chama pecado a vida inteira. O que Deus chama bênção, Ele chama bênção a vida inteira. Não podemos ser movidos por circunstâncias. Ele foi movido por circunstâncias e usou circunstâncias como desculpa. E aí esse erro, a Bíblia diz, acabou com o seu futuro. Versículo 13, então, disse Samuel, foi circunstância? Procedeste neciamente. Neciamente é infantilmente, desmioladamente. Agiu igual um maluco, num português mais claro, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Tudo se resume em desobediência. O que levou à desobediência? A soberba, a presunção, a precipitação, mas no final de tudo, o problema é desobediência, e não há desculpa para ela. Para a desobediência, só uma solução: o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Não há desculpa que convença a Deus de que o meu erro é justificável. Não há desculpa que convença a Deus que o meu erro é aceitável. O meu erro só é aceitável quando eu me submeto ao sangue de Jesus, que me purifica e me torna aceito por Deus, que me justifica. Essa é a doutrina da justificação, de que não há nenhum justo, mas pessoas que são justificadas pela influência do que Jesus fez por elas. E aqui a gente vê Saul nessa situação. E o segundo e último ponto que eu quero trazer para você, também está logo depois, no capítulo 15, no versículo 2 e 3, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. A ordem de Deus. Depois, a partir do versículo 8, eu não vou ler que o texto é grande, mas você vê na sua Bíblia, você vai ver o que Saul fez para obedecer isso que Deus mandou. A pergunta é, ele foi instruído por Deus ou não? A ordem era clara ou de dúbia interpretação? A ordem era clara. Amaleque fez o mal. Não pouparás ninguém e nada de Amaleque. A ordem de Deus foi essa. Mas alguns de nós acham que são mais justos do que Deus. Alguns de nós acham que entendem mais de justiça do que Deus. Alguns de nós criticam a justiça de Deus e a chamam de injusta. E isso é um terrível engano, se não fosse também um terrível pecado. E apesar de toda essa instrução, Saul desobedeceu. O versículo 13 do texto de 1 Samuel, capítulo 15, diz: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Quando Samuel chegou, ele já vai correndo para Samuel, saúda Samuel e diz assim: eu fiz o que Deus mandou, executei as palavras do Senhor. Irmão, pior do que errar, é a gente errar achando que fez certo.
Aí é um engano total. Esse é o engano dos piores que tem, aquele que eu mesmo me engano. Eu desobedeci, mas eu não sou capaz de enxergar que eu desobedeci. Ele desobedece claramente a ordem de Deus, mas para ele tinha obedecido. Eu fiz do meu jeito, o senhor tem que aceitar. Eu fiz. Então ele chega para Saul e diz, para Samuel e diz, eu fiz do jeito que o senhor mandou. Por que ele faz isso? Isso tem uma causa, versículo 12, diz assim: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si, o quê? Um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Ele parece político, irmão, e mandou construir uma estátua para ele. Monumento a Saul. Quem é Saul? Eu. Faça uma estátua de mim. Faça um monumento para mim. E ele foi lá e depositou flores no monumento para ele mesmo. A raiz disso está onde? A mesma raiz do outro, presunção, achar que eu sou mais do que na verdade eu sou, me valorizar demais, me exaltar demais, achar que estou acima do bem e do mal, achar que estou acima da lei de Deus, achar que estou imune à ira de Deus. Ele se auto-exalta, queridos. Então, é o caminho para a derrota. Quanto maior o cara, maior é o tombo. Não diz o mundo assim? Mas isso é verdade espiritualmente falando. Quanto mais você acha que é, mais você vai cair. Jesus disse isso: aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. O que Saul fez? Se exaltou, fez uma estátua para ele. O que aconteceu? Foi humilhado. Porque se exaltando, mais uma vez ele se acha o cara. É o cara capaz de interpretar a palavra de Deus. Não, não é bem isso que Deus falou. Eu lembro de Satanás, eu lembro da serpente, né? Não é bem isso, não. Deus falou assim, mas eu fiz da minha maneira. Eu fiz porque eu interpretei assim, eu sou um cara bom, eu sou um estudioso, eu sou um teólogo. Eu interpreto do jeito que eu quiser a Bíblia e vivo de acordo com a minha interpretação. Versículo 15, a gente chega e diz, olha, respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Os animais que Samuel achou ali, ele perguntou, que animais são esses aí? Não, isso aqui a gente guardou, a gente separou o melhor, mas olha, é por um bom motivo, é uma boa causa, sacrificar ao Senhor. Mas espera aí, Deus não tinha dito que tinha que matar tudo lá? Que não era para trazer nada? Então como é que você traz e diz agora que é para sacrificar ao Senhor? Era isso que o Senhor realmente queria? Então ele, quando confrontado com o seu erro, mais uma vez o que ele faz? Dá uma desculpa. Qual é a desculpa? Eu agora tento dar utilidade ao meu erro. Eu errei, mas dá para aproveitar. Entendeu? Eu tento dar utilidade ao meu erro, ao meu pecado. Ao invés de reconhecê-lo e pedir perdão, eu tento dar uma mexidinha nele, para que ele se torne favorável a mim. Não, a intenção foi boa. Eu peguei os melhores animais e trouxe para oferecer ao Senhor. Puxa, que coisa espiritual, hein? Você não é tão mal assim, você não é um pecador. Você desobedeceu, mas foi por uma boa causa. Você, de repente, pensou em algo que Deus não pensou. Você é melhor que Deus. Você interpreta melhor do que Deus. Foi assim que Samuel agiu, queridos. E isso deu certo? Não, não deu certo. Versículo 20, versículo 21 diz, então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mais uma vez ele se justifica. Não, mas foi só um pouquinho. Não, mas foi só do melhor. Não, mas nós obedecemos quase 100%. Nós fizemos 99,5% do que Deus mandou. Mas trouxemos Amaleque vivo e trouxemos os animais. Obedecer 99,9999% é obedecer? Não.
Obediência, irmãos, é tudo ou nada. É sim ou não. Não tem talvez, não é? E Samuel viu isso. Saul assim se desculpou com ele. E sabe o que Deus disse? Versículo 22, que todo mundo conhece. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pela segunda vez, ele recebe a sentença de Deus: você não vai mais ser rei em Israel, porque para Deus é mais importante obedecer do que fazer alguma coisa em seu nome, do que usá-lo como desculpa para fazer alguma coisa dizendo que é para Deus. Mas Deus pediu isso? Não, Deus não pediu isso, pediu outra coisa. Mas eu faço aquilo que eu acho que devo fazer. Eu adoro do jeito que eu tenho que adorar. Como a gente ouviu hoje na consagração. Eu sirvo do jeito que eu acho que eu tenho que servir. Deus que aceite aquilo que eu quiser dar. Por isso, queridos, Saul terminou assim. Não foi por acaso, não foi sorte nem azar. Não existe sorte e azar. Dá para você entender isso? Existe ação e consequência. Existe plantar e colher. Sorte e azar não existem no reino de Deus. No fim da vida, eu imagino que Saul, quando estava cercado pelos flecheiros, cheio de medo, deve ter pensado: por que eu poupei aqueles animais? Por que eu não esperei Samuel chegar para oferecer o sacrifício? Por que eu fiz tanta besteira na minha vida? Por que eu tomei decisões tão erradas e tão precipitadas? Por que eu fiz uma estátua para mim? De que vale agora essa estátua? Só que aí já não dava mais para voltar atrás. E aí, quando não tem mais jeito, só fica o lugar para o remorso. Não há mais tempo para o arrependimento. Mas nós, irmãos, estamos ainda vivendo o tempo da graça, o tempo em que ainda é possível identificar, parar e deixar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É tempo de misericórdia, é tempo de voltar e servir ao Senhor. É tempo de restaurar, de reparar os erros, porque você ainda não está cercado de flecheiros. A sua morte ainda não é iminente, porque quando chegar esse momento não adianta mais lembrar de tudo como aquele filme que passa, porque aí o filme não vai mais mudar nada na sua vida. É hora de começar a mudar agora o fim da vida. Pensa no fim da vida e começa a mudar ele agora. Não deixa para mudar depois achando que tem tempo. Tem tempo, depois eu mudo. Quem sabe aqui quanto tempo tem ainda? Alguém? Então a hora de mudar é agora. Muda agora, para que o fim seja diferente. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, Tua palavra incomodou os nossos corações essa manhã, Senhor. Nos incomodou para uma reflexão, para um pensamento, para um olhar para trás. Senhor, há coisas hoje que a gente, se olhar para trás, não faria da mesma forma. Mas não conseguimos voltar no passado, Pai. Não conseguimos desfazer o que fizemos. Isso não é possível. Mas podemos agora fazer diferente daqui para frente. Podemos consertar a partir de hoje. E é isso que queremos. Senhor, nos incomoda pelo Teu Espírito. Há uma mudança hoje. Há uma mudança do aqui, agora e para a frente, meu Pai. Para que não chegamos ao final como Saul. Que o nosso final seja como de Samuel. Quem pode falar algo de mim? Quem pode me acusar de alguma coisa? Que seja assim nosso final, Pai. Mas não um final de medo, de acusação, de flechas apontadas para nós. Que não seja esse o meu final, nem o final dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a mudar o que tem que ser mudado agora. Ainda dá tempo de mudar o final da nossa vida.
Ainda dá tempo de mudar a história final. Ajuda-nos, Senhor. Fala ao coração dos meus irmãos, eu te peço, abençoa cada um dos teus filhos que chegou à tua casa essa manhã. E nos prepara agora para participar da ceia com a consciência, Deus, examinando o coração e colocando diante de Ti tudo aquilo que somos. Que a gente não examine o coração só quando estivermos morrendo, Pai, mas que a gente possa examinar agora, na hora da ceia, e participar com o perdão e a graça de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A ceia vai ser servida e todos que são cristãos estão convidados a participar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, estamos em Tua casa, celebrando a ceia em Tua memória, como a Tua palavra nos ordena. E isso queremos fazer com o nosso coração limpo diante do Senhor. Por isso, Deus, queremos examinar o nosso coração. E se há alguma coisa ruim, alguma coisa errada, queremos nesta manhã tomar a decisão de consertar. Queremos esta manhã tomar a decisão de deixar de lado todo embaraço, todo impedimento que nos impedem de estar no centro da Tua vontade, Pai. Não queremos ser soberbos, não queremos ser precipitados, desobedientes. Não queremos, Senhor. Não queremos que nosso final seja como o de Saul. Obrigado pelo pão que partimos e pelo que ele representa, pelo Teu sacrifício por nós, que nos trouxe tantas coisas, Pai, mas principalmente a salvação. Só temos a Te agradecer por todo o sofrimento que foi feito em nosso favor, mas que valeu a pena, Pai, porque somos salvos pelo Senhor. Abençoa o pão que partimos, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, sangue da aliança que remiu os nossos pecados, que nos purifica, que lava as nossas iniquidades, que nos lembra da aliança que temos com Deus e que nós não podemos quebrá-la, porque o Senhor é fiel. Que o Senhor possa agora, por misericórdia, perdoar os nossos pecados do dia a dia, os erros que cometemos, e ouvir agora a intenção do nosso coração de não errar novamente, de mudar o fim da nossa vida, de mudar o rumo da história. Pai Santo, fala ao coração de cada irmão através do Espírito Santo, ministra sobre nós, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, que daremos ao Senhor por tantos benefícios. Tomaremos o cálice da salvação e é isso que falemos agora. Abençoa esse momento, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Participemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Contigo, Senhor, quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.
Recebe o nosso culto, Pai. Amém.